E aí, filhão, top, top? Este é o assunto que as bancas mais cobram, quando o assunto é interpretação de texto. Cadê o like, filhão? Vapa, vapa, agora! Já se inscreva em nosso canal do YouTube, compartilhe este vídeo com seus amigos. Aproveitando a oportunidade, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos lives bombásticas aqui em nosso canal. Filhão, e não perca a sua oportunidade. Já acione o sininho aí para você ser notificado dos próximos vídeos. Top, top. Bora lá para a questão. Essa questão é muito bacana, filhão. Vamos ver o que nós temos hoje, hein? Bom, aqui nós vamos começar uma questão da FGV, tá? TJ, questão muito maldosa. Na verdade, assim, né? Muito maldosa, mas compreendendo a linha de pensamento, tudo fica fácil. Aqui nós temos um texto, né? Que eu não vou lê-lo, tá? Só vou correr o olho rapidinho aqui. Todos os candidatos prometem crescimento, austeridade, entre os chavões mais batidos, vencer para a reforma tributária e por aí vai, belezinha, tá? Aí nós temos aqui um texto. Depois a banca te pergunta o seguinte, ó, o texto 4, que é aquele texto que eu acabei de ler, tá? Deve ser classificado como? Nós temos narrativo e dissertativo, nós temos dissertativo expositivo, nós temos dissertativo argumentativo, descritivo narrativo e descritivo dissertativo. Beleza. Aí vem aquela primeira pergunta, né? Professor, qual é o assunto que as bancas mais cobram, né? É exatamente isso, filhão. Eu, assim, estou impressionado o quanto que as bancas têm cobrado esse tipo de questão em provas de concursos. Mas é uma coisa assim, é impressionante mesmo, tá? E, às vezes, assim, alguns detalhes tão simples, tão pequenos, né? Que basta você compreendê-los para você matar uma questão. Antes de eu falar, né, mostrar para vocês qual é o gabarito, eu vou comentar com vocês um assunto aqui na tela de baixo, que é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Eu sei que eu já falei várias vezes sobre isso aqui para os alunos, né? Mas é sempre importante, primeiro porque a palavra se renova, né? Segundo porque é sempre importante a gente rever conteúdos que a gente passa aí de uma forma diferenciada para ajudar aí fazer com que o aluno aprenda cada dia mais, beleza? Bom, aqui nós vamos guardar o seguinte, qualquer tipo de texto, aliás, a tipologia textual, que é um tópico que cai em quase todos os editais de concursos públicos, as pessoas ficam meio desesperadas, né? O que eu vou estudar em tipologia textual? O que é tipologia textual? Tipologia textual é tipos de texto, né? Todo estudo que você fizer relacionado a um texto, isso é uma tipologia textual. E é claro que eu não vou abordar hoje sobre todos os assuntos, né? Mas os principais em relação à questão de hoje. Bom, um texto para ele ser narrativo, obrigatoriamente tem que contar uma história, né? Independentemente de qualquer situação, é fundamental que se conte uma história. Então, ali dentro do texto narrativo, vai ver o quê? Personagens, o conflito, essas coisas assim. Normalmente, há diálogos, né? Travessões, fulano disse isso, fulano disse isso, e por aí vai e tal. Então, belezinha, não vou entrar em detalhes, mas você tem que saber o que caracteriza um texto narrativo, que é uma história. Quando eu falo de um texto descritivo, é só você lembrar da palavra retrato, né? Descritivo é só você dar as características físicas ou as características psicológicas de alguém, de alguma coisa, e por aí vai. Se eu for descrever esta camisa, eu não posso contar uma história sobre ela. Só vou dar as características, né? Da cor, do tipo de botão, o tamanho, essas coisas assim. Então, o texto descritivo, você bate o olho na informação e você já consegue julgar se aquele texto tem um cunho descritivo. Quando se fala argumentativo e expositivo, é aqui que está o problema. Esses dois elementos, eles despencam em provas de concursos públicos. E um detalhe, eles são muito semelhantes, né? Já falei muitas vezes para os meus alunos sobre isso. Os dois são escritos de forma padrão.
Quando a gente fala padrão, é um texto sem erros de português, né? É um texto dentro de uma linha denotativa, real e por aí vai. Então, quer dizer, eles se parecem muito, só que há pequeninos detalhes dentro desses textos, estou arrepiando, que realmente fazem toda a diferença. O texto argumentativo, ele tem uma defesa de tese. O texto expositivo, ele não tem defesa de tese, ou seja, o texto expositivo, ele só passa informações para você de uma forma técnica, com palavras realmente dentro do padrão culto da língua. Mas o texto argumentativo, o autor, a pessoa que está escrevendo o texto, ela se posiciona. Por exemplo, se eu falo com você assim, ó, a vacina é muito importante para toda a sociedade. Isso é um texto argumentativo. Por quê? Porque eu estou dando a minha opinião sobre a vacina. Percebe? Agora, se eu disser assim, ó, a vacina foi descoberta, não sei das coisas e por aí vai. Opa, ele é apenas um texto informativo, percebe? Então, defender uma tese significa você dar a sua opinião, você expressar sobre um determinado assunto, independentemente de ser no primeiro, segundo, terceiro parágrafo e por aí vai. Então, é só isso que você tem que perceber. Legal. Então, já que você entendeu esses detalhes aí, já que a banca vai me perguntar, né, se o texto, se ele é dissertativo, narrativo, argumentativo, expositivo, então vamos lá no texto. Ó, aqui eu pego, só de eu bater o olho nas primeiras informações, eu já começo a desconfiar que tipo de texto é esse. Todos os candidatos prometem crescimento e austeridade. Bom, entre os chavões mais batidos vem sempre a reforma tributária, belezinha. Então, eu já estou entendendo que esse texto ele está escrito de forma padrão. Eu não tenho uma história aqui. Para ter uma história, tem que contar elementos, aspectos psicológicos, né? Aspectos físicos. Eu não percebo nada. Aqui fala muito a respeito de informações. Aqui, ó. 30 mil por mês. Eu sei que eu não li o texto, tá? Mas só correndo o olho, eu já percebo uma coletânea da legislação brasileira, percebe? Não tem descrição aqui, não. Não está realmente dando só aspectos descritivos de alguma coisa. Eu percebo que é um texto que está escrito em linguagem padrão. Se ele está escrito em linguagem padrão, então eu já sei de uma coisa, filhão. Olha aqui, ó. Ele não pode ser narrativo, ele não pode ser narrativo, nem pode ser descritivo. Então, se ele não é descritivo, se ele não é narrativo e se ele não é narrativo, sobrou a letra B de bola, dissertativo expositivo, e a letra C, dissertativo argumentativo. É o que eu falo com a galera. Isso tem despencado em provas de concursos públicos. Se a pessoa já dominar este assunto, sabendo que o texto argumentativo é um texto que defende uma tese, em que o próprio autor vai dar a sua opinião, ele vai se posicionar, concordando ou não, é momento de que toda a sociedade se una para que possamos criar projetos sociais em prol não sei das quantas. Opa, ele está defendendo tese, ele está dizendo que é momento de fazer alguma coisa em prol da sociedade, enquanto esse positivo, ele apenas informa as próprias situações. Bom, já que eu já sei que a correta é a letra B de bola ou a letra C de casa, porque eu não consigo perceber nenhum fragmento de história e nem de descrição em um texto que eu corri o olho, agora sim, eu preciso dar uma lida meio rápida nessas expressões para saber se há alguma defesa de tese aqui, filhão. Se houver alguma defesa de tese, se ele estiver dando a sua opinião sobre alguma coisa, ele tem que ser argumentativo. Se ele não estiver defendendo tese, não der a sua opinião em absolutamente nada, em nenhuma linha, então é um texto expositivo. Vamos lá? Todos os candidatos prometem crescimento, até agora não dá para discernir, né? Tal e austeridade, belezinha. Entre os chavões mais batidos vem sempre a reforma tributária. Estou desconfiado, mas tudo bem.
tema complexo, chato mesmo. Oh, como é que é o negócio? Chato mesmo? Peraí, ele está dizendo que é chato mesmo? Estou arrepiando, filhão. Se ele já disse que o negócio é complexo e ele mesmo disse que é chato mesmo, ele já está defendendo a sua tese. Então, isso significa que eu não preciso mais continuar lendo as informações, porque quando ele disse é chato mesmo, ele se expressou dentro de um próprio texto. Então, a correta vai ser o quê? Vá para a letra C de casa, dissertativo argumentativo. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora, já deu o like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal. Valeu, filhão. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.